Seja bem-vindo, Celso Tadei, para conversar aqui com a gente no Hello, Hello. Obrigado, Elô! Muito feliz de estar aqui. Sim. É a quinta vez que você vem para cá? Quinta vez e só o começo. Sim. Adoro Limeira. Assim, a cidade me recebe super bem. A gente estava conversando, né? Como é que... sabe, as criações minhas aqui com vocês, com os amigos que eu fiz com Limeira, principalmente com esse casal aqui maravilhoso, com a Roberta, com o Gui, com os meninos, né? Sim. O Wagner e o Rodrigo. Com a festa do milho. Com a festa do milho. O Rodrigo Pelizari, enfim, fiz vários amigos. E assim, como eu me sinto expandindo, sabe? Eu saio daqui, é engraçado, cheio de ideia. Que legal. E Legal, você escreveu, né? inclusive, aqui, né? Escrevi alguns aqui, episódios. escrevi episódios do programa que eu tô fazendo, já escrevi projeto, com a Nina, já fiz classe de copo lá no espaço dela. Mentiras trancadas no corpo. Mentiras trancadas no corpo. Celso, mas tem gente que não conhece você aqui, né? Porque tem gente que tá vindo aqui do YouTube, então vamos primeiro apresentar quem é Celso Tadei. Então, eu sou um amigo de Heloísa Pinati, sou, assim, escritor, sou roteirista, sou artista em geral, né? E também sou facilitador de processos corporais, barras de access. No Rio de Janeiro, No gente. Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. E cidadão, vamos dizer, adotado de Limeira. Seja bem-vinda. E assim, o pessoal que acompanha aqui o conteúdo consome bastante, né? As ferramentas do Access, expansão da consciência. Eu queria que você contasse um pouquinho, que você tem uma história bem legal, né? Do início, como você conheceu o Access Consciousness e as ferramentas e as barras de Access através da sua dicção. Isso, né? verdade. Você pode contar pra gente como que foi? Claro, com o maior prazer, com a maior alegria. Uma história que, se antes ela era escondida, emparedada, sabe, com muita vergonha, depois ela virou uma força, ela virou uma potência em mim, sabe? E um convite para que as pessoas que queiram, que escolham, possam mudar também, assim como eu mudei. É possível, desde que a gente se reconheça o seu problema, sabe? Sim. Porque uma das coisas mais difíceis vou começar pela dicção, né? Sim. Uma das coisas mais difíceis da dicção é a gente se reconhecer como adicto. Acontece, em geral, algum grave problema. Um problema com a família, com o trabalho, né? Com os filhos. E aí você vai lá para o tal do fundo do poço, enfim, aí você não tem outra alternativa, ou tem, né? Que é morrer, ou ir preso, ou enfim, alguma coisa acontecer assim, que é lamentável, ficar preso numa cama, né? Mas ou isso, ou mudar. E graças a Deus, graças ao universo, graças a tudo, a mim mesmo, que eu me reconheço nisso, que também faz parte disso, né? Sim. Eu escolhi mudar, assim. Eu estava numa situação que não era essa das mais graves. Eu era o que se chama de um adicto funcional, ou seja, eu não perdi trabalho, eu não perdi família, mas era como se eu tivesse um freio de mão puxado. Tudo para mim tinha que envolver drogas e álcool. E você não percebia, né? Eu não reconhecia, eu percebia, mas eu não reconhecia. Imagina, eu não sou alcoólatra. Não sou alcoólatra, isso não é problema para mim, eu trabalho, eu tenho família. Sim. E na verdade, o que me ajudou foi um pessoal do trabalho, que foi muito, 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 muito amoroso comigo, demais, assim, me deu todo o suporte, me alertou para a minha questão. Falei assim, Celso, você vai morrer assim, cara. Você é ótimo, você é maravilhoso. Então eles me deram um espaço incrível para eu me tratar. E o tempo legal. que fosse. A própria empresa, então, a própria empresa me apoiou. percebeu isso, e ao invés de mandar você embora, falou, ó, vamos lá, vamos ver, né? Ou tapar, porque eu tava lá, Sim. sabe? Eu tava funcionando. Só que antes que tivesse algum problema, eles me fizeram ver. Eu fiquei, em vez de agradecer no primeiro momento, acontece muito isso na adicção. Eu, em vez de agradecer, eu fiquei com raiva. Imagina. Achei injusto. Como assim, né? Como assim? Eu sou o cara! Mas aí eu entrei num tratamento especializado, assim, indicado aí nesse primeiro momento foi meio que, vai lá, né? Vamos lá, vamos embora. Aí eu falei, cara,
tá bom, vou aqui, só ficar aqui rapidinho, Sim. depois... Imagina, na hora que eu quiser parar, eu paro. Na hora que eu quiser parar, eu paro, vou enganar eles aqui, vou ficar aqui esse mês nessa terapia porcaria, Sim. e depois eu volto. Cara, só que a minha terapeuta era maravilhosa, a Tereza, e, cara, ela realmente... Tereza Brito. A Tereza Brito, ela é uma terapeuta especializada em adicção, e ela falava assim, você tá só engateando, calma. Eu achava que já tinha resolvido todas as minhas questões. Eu sei que no terceiro mês, que já era para... Eu tive um real reconhecimento, sabe? Foi lá pelo segundo mês, exatamente. Uhum. Eu tive um conhecimento, assim, um reconhecimento. Nesse tempo você ficou afastado do trabalho ou você ainda estava? Eu tava com licença, mas remunerada. Ah, que legal. Eu tô te falando, a empresa realmente me deu um suporte. Então eu tava com a licença, e aí eu tava lá fazendo minha terapia, que eu ia até lá uma vez por semana, eu acho que eram 2 vezes por semana, então era super tranquilo. Mas quando eu tive esse reconhecimento, eu fiz esse meu próprio inventário, assim, eu falei, cara, eu caí em mim, assim, de um lugar que eu tava, do meu suicídio lento que eu tava escolhendo para mim, sabe? Você não tinha consciência, né? Não tinha consciência, sabe? Aí me veio muita vergonha, muita dor, muito arrependimento, e eu chorava todos os dias, todos os dias. E aí eu entrei nos grupos de apoio, os famosos AA, NA, essas coisas. Então eu entrei nos grupos, e o que me deu muito suporte, aí eu comecei real a entrar em recuperação. Eu admiti e tinha uma que é um dos ali? passos, muita vergonha. Muita vergonha e muita culpa de eu ter entrado naquela e eu não percebia. Porque a gente escuta falar, mas nunca imagina participar, né? Eu era um mentiroso, conto mais, entende? Há muita mentira, porque como você quer sempre beber, usar drogas, você está sempre mentindo para si mesmo. Faz parte, né? Faz parte da doença. Uhum. Então, não, eu agora vou sair. Você não consegue ficar num ambiente que não há drogas e álcool, nesse estágio que eu estava. Era na sua casa e nos lugares que você frequentava? Sim, em qualquer lugar. E eu mentia, que eu não estava usando, que eu não ia beber, que eu não ia isso. E aí a mentira fazia parte. Né? Então, quando você bota luz nisso, é doloroso. Não vou enganar vocês. Então, Mas como eu disse, eu tive muita sorte. Sempre fui muito apoiado pelo universo. Fui apoiado pela minha família. Quando eu entrei nessa fase da admissão, a minha terapeuta convidou assim, agora vamos trazer os seus filhos e a sua mulher para cá. Sim. Eu falei, não, mas eles não sabem. E o Fran era pequeno ainda, né? O Fran era pequeno. O Fran era bebê, mas eu tenho filhos maiores, né? Então, eu falei, o Celso, disse Tereza, só você acha que eles não sabem, porque isso faz parte da mente infantilizada, sabe? Parece que você está enganando todo mundo quando você não está. Todo mundo sabia. Todo mundo sabe, você não sabe quando alguém enche a cara, você sabe de ver de longe, né? É só querer ver. Mas de fato, o que aconteceu na minha família foi explodiu amor, consciência, assim, as pessoas inclusive começaram a olhar para si mesmas, coisas que não faziam. Então despertou em todo mundo, né? Despertou em todo mundo. Que legal. Um processo de autoconhecimento, por mais que existia a dor e a vergonha ali. Apoio. Cara, e a vergonha, a pior coisa que pode acontecer com a vergonha é você botar luz, sabe? Porque assim, a vergonha alimenta dessa escuridão, do segredo. Sim. De você emparedar. Então, quanto mais você não olha para ela, mais ela aumenta e mais dolorida ela fica. Sim. É uma ferida escondida, tampada, que você não limpa. Então, para mim foi assim, cara, muita coisa. Então, assim, quem quer que tenha alguém na família, ou que você perceba que tem alguma adicção, e hoje em dia, né, assim, essa adicção é um problema social. Sim. A verdade é essa. É como eu estava dizendo para você, é uma das poucas doenças em que
é menos vergonhoso você estar na ativa, ser praticante delas, do que estar em tratamento. Então é mais fácil eu chegar para você e falar, pô, vamos lá no boteco, vamos Sim. lá, do que falar, não, eu não posso. Ou então, Porque eu estou me tratando, eu estou Sim. me cuidando. Tá se cuidando, tu é alcoólatra? As pessoas ainda falam isso. E, cara, é isso, né? Então é muito difícil você reconhecer. E aí a pessoa não é... A bebida, sem dúvida, é um problema absurdo, né? Absurdo, porque todo mundo muito social, muita risada, é engraçado ficar bêbado, é engraçado cair pelas tabelas, é engraçado encher a cara e vomitar. Isso tudo é legal pra caramba. Sim. Faz parte do nosso ritus social, né? Desde adolescente até burro velho. Uhum. Então, o que não é engraçado é a pessoa sofrer calada, como sofre. Entende? Como eu sofria. Eu sempre sou um cara muito expansivo. Sensível também, o Celso é bem sensível. Exato. Aí, sozinho, em casa, à noite, esse sofrimento, ninguém vê. Então, quem quer que esteja sofrendo isso, procura ajuda. Sim. Fala, olha, é a melhor coisa, você não precisa viver com freio de mão puxado. E é verdade, eu sou assim, hoje em dia, cara, eu me disponho a não só apoiar, né, mas enfim, trocar ideias com pessoas que estejam passando por isso, como também ser esse exemplo que é possível, porque eu realmente estava muito ferrado. Então, para você foi importante alguém alertar dessa inconsciência que você tava. Isso. Só que muitas vezes a gente vê a família apoiando, internando, e daí não resolve, né? Porque a pessoa tem que ter essa vontade, tem que ter o despertar. Então você começou na brincadeira, tipo, não vai dar nada isso daqui, e de repente você sacou Aí eu tive o despertar. Foi nesse momento que eu falei do reconhecer. Quando você desperta... Mas sozinho você também não ia, né? Talvez... Olha, tem todos os casos, nada é impossível, não tem uma regra, só isso. Que o seu o mais assim. comum é com apoio. Tá. Por isso que esses grupos, que eu também, cara, não vai pensar, tá? Eu tinha todos os preconceitos. Tá. Eu ria dessa merda. Sim. Falava assim, isso aí, pô, não serve. Só por isso hoje, é coisa de né? maluco, né? Coisa de doidão, coisa de drogado. Eu não sou isso. Eu usando droga, eu falava coisa de drogado. Mas Sim. Entende? É muito pouco esse reconhecimento, porque, porra, é difícil você lembra do falar. momento que você falou assim, agora eu não coloco mais nenhuma gota de álcool, Nunca droga? eu vou falar isso. Nunca eu vou falar isso. Que legal. Porque isso, inclusive, eu aprendi. Porque é só por hoje. Só por hoje, olha só que interessante. O King Access seria um incremento de 10 segundos. Nesses 10 segundos... Eu não escolho isso. Eu não escolho isso. Eu posso escolher isso. Agora, se você fala, eu não vou escolher isso, nunca mais... A ansiedade, principalmente para quem está frágil, para quem acabou de parar de usar, porque a vida inteira é em torno disso. Entendi. Cara, é porque você não bebe, né, Elô? Sim, não bebo. Naturalmente, coisa né, do seu... Escolha mesmo. Escolha, né? E assim, agora, você repara que todos os seus amigos é em torno da bebida. Vamos tomar uma cerveja, vamos lá tomar um chopinho. Tô em casa, pô, vai ter aqui uns drinks. Vamos beber alguma coisa. Porque o bebê anima, solta a língua, fica na relaxa, tá. alegra, todo mundo fica solto, né? Tem todas essas coisas que de fato acontecem. Sim. Porque o álcool baixa as barreiras das pessoas, solta. E aí, algumas pessoas que têm uma tendência, que têm um determinado gene, elas não param. Sim. Né? Tem outras que bebem. E daí você lembra de você ser. A bebida não é o problema, tá? Só quero dizer isso. Tá. A bebida não é um problema. O problema é o modo que é. Operante da pessoa. É como você usa. Aí só você pode saber, né? Então, assim, pra mim, eu nunca falei isso. Então é só por hoje. Tá. Isso é umas coisas. Bem legal, tá vendo? Eu não conhecia, né? É um incremento de 10%. Né? 10%. 10 segundos. 10 segundos. Ou 10 segundos, quer dizer, porque você, de verdade, você começa a entender que é uma escolha agora e que eu posso escolher diferente. Sim. Aí você passou 10 segundos. O que você escolhe agora? Sim. Você fala assim, cara, porque tem uma coisa, assim, Elô, a adicção é uma doença. Ela é uma doença mesmo, assim. É algo que você... e você vai desenvolvendo, ela vai piorando. Tá. Ela não regride se você não interferir. Então, você tem uma falta
e você quer preencher aquilo de alguma coisa. Sim. Muitos terapeutas associam até a falta de pai, sabe? Desse Sim. lado masculino na vida, a uma ruptura, uma quebra, que provavelmente vem da infância ou, né? Sim. Com vários outros motivos, mas assim, há uma quebra, um machucado, vazio, né? um vazio existencial muito grande que você esconde de si mesmo. E você preenche com o uso de drogas. O que acontece, e de álcool, é que começa com álcool, recreativo, você se sente melhor. Aquilo, a dose que o corpo vai exigindo é cada vez maior. Sim. E o tempo que aquele bem-estar dura é cada vez menor. Então você precisa de menos sentir, tempo, né? para se Prazer, sentir né? prazer, para sentir. E o cérebro vai acostumando e vai querendo mais daquela. Sim. É físico. Então é um caminho muito difícil de você reverter. Eu vi né? foto, né? Você me mostrou foto sua antes e depois. E assim, são pessoas completamente diferentes, Completamente né? diferente. Eu vi que você tinha, né? Você era mais gordinho, né? Não sei se Eu pode tinha falar assim, né? 30 quilos a mais. Nossa, é bastante. E daí veio esse cuidado com o corpo também, que você falou que você não tinha. A alimentação era uma bosta, atividade física... Não, você não Como cuida que mais de foi? nada. Você não cuida de nada, porque você era esse ponto que eu ia chegar. Tá. Você não tem, como é uma doença e você tem esse vazio, tá. que é preencher esse buraco que não acaba mais, Sim. é o seu único foco. Ah, De verdade. Mesmo pessoas funcionais como eu que disfarçam com outras coisas. tá, Então, mas as outras coisas tem que passar logo para eu ir para o meu principal. tá. Olha que coisa terrível. Então, você não se conecta de verdade com nada. E aí, quando você quer ficar limpo, que é um termo até que, enfim, né, parece certo e errado, Sim. mas quando você escolhe parar, a sua conexão com aquilo é muito forte. E aí, qual é a tua tendência? Imagina um botão, uma tomada. Tá. E aí você quer puxar aquele troço. E você arranca aquele negócio. Não, chega, não quero mais isso. Reconheço que isso está me fazendo mal. Chega. E o que a gente faz? Arranca esse troço. E o que eu faço agora? Só que você não consegue arrancar. Aquilo, por mais que você puxe, aquilo fica. O que eu percebi, e aí que vamos entrar em Access e todas as outras ferramentas, é o seguinte, que eu não adiantava eu puxar. Tá. Ela ia ficar lá, ela tá lá, é real. Eu fomentei durante anos essa conexão com álcool e drogas. O que eu percebi que eu comecei a fazer e que começou a mudar é que eu comecei a me reconectar com outras tomadas, outras fontes, outros interesses. E isso, como eu sou uma pessoa que sempre gostou da vida, das coisas, da arte, das pessoas, da minha família, sabe? Da minha mulher, dos meus filhos, dos meus amigos, de pesquisar, de viver, enfim. Como eu comecei a reconectar. Eu me lembro, uma das maiores emoções da minha vida foi quando eu percebi de novo o prazer. Olha que coisa simples, de andar de bicicleta na lagoa e sentir o vento na cara. Fazia muito tempo que você não que eu não vivenciava me sentisse de verdade. Sim. Entende? E aí, cara, eu falo, caraca, isso aqui... Aí eu começo, quando passa os 10 segundos, quando passa o só por hoje, você fala, bom, vou escolher a bicicleta, a família, o trabalho, a vida, os prazeres, o sabor das coisas... ou os meus 10 minutos de prazer aí, depois 20 horas de sofrimento. Porque é isso, a droga te dá 5 minutos de prazer e 20 horas de sofrimento. Sim. Entende? E a bebida e tudo mais, porque tudo não tem mais negócio do drinkzinho, é tudo mentira. Aí, cara, eu fui escolhendo o quê? Porra, autoconhecimento. Aí eu fui escolhendo a vida, né? E assim, gente... Não é drogas e álcool. Eu sei que fica pesado quando falo drogas e álcool e alguns talvez falem assim, eu não sou drogado, eu não sou... Agora, tem internet, tem chocolate, tem comida, tem sexo, compras. tem compra. Cara, com esse negócio de Amazon, puta merda. Tem, e tem neurose, tem relação tóxica, tem, sabe, tem vários e vários vícios que
que não precisa ser, entende? É uma conexão que a gente faz que... Para preencher, né? Para preencher e que e o que é interessante, quando você começa a se conectar com outras coisas reais, aquela conexão naturalmente vai enfraquecendo. Você não precisa nem mais puxar. Ah, entendi. Agora, durante um tempo, obviamente, os seus hábitos têm que mudar. Porque eu sofri um pouquinho. Porque como tudo na minha vida envolvia, eu deixei de ver alguns amigos que eram da ativa também. Sim. Né? Frequentar alguns lugares, né? Frequentar lugares, pessoas, ter determinados hábitos. Então, comecei a acordar cedo, me alimentar melhor. E, cara, isso para mim foi muito legal. Aí você foi para atividade física, Atividade física. E aí, eu encontrei uma mulher chamada Mia Silva, uma terapeuta carioca, uma mulher mágica, com 1000 instrumentos. Então, eu comecei a fazer detox de fígado, colo do intestino, rins, né? Ela faz de vesícula. Ayurvédico? Não, ela usa técnicas, cara... Várias. Mas é ayurvédica também, sim, né? E aí há uma técnica de um médico, enfim, se você procurar aí na literatura, tem essa aí você passou por esse detox do seu corpo. Esse detox, e ela foi me apresentando ferramentas holísticas. E ela trabalha com a medicina da floresta, dos indígenas, né? Ela trabalha com reiki, ela trabalha com theta healing, enfim, e faz biofísica, muitas ferramentas. É uma mulher muito preparada, muito séria, atende muita gente todo mês, assim, ela tem fila de espera, uma mulher incrível. E aí eu lá no tratamento com ela, fiz algumas vezes o tratamento de detox, né? E foi muito bom para mim. Ela foi engraçado, porque, como eu disse, ela é uma mulher, a Mia é uma mulher com muitas ferramentas, sabe? E ela, porque o Theta Healing, isso eu via, achava tudo legal, né? Você era aberto, o que vinha dela, eu tinha aprendido a ouvi-la, porque ela já estava me levando para outro espaço, sabe? De potência pessoal muito grande. E meu corpo já estava respondendo. Porque é impressionante como o nosso corpo responde. Se você ajuda o seu corpo responde na hora. Foi muito rápido, então. É incrível isso. E aí, cara, quando ela estava falando Theta Healing, Reiki, nas falas dela, sim, ela falou assim, porque aí eu fiz barras de Axis e tal, e continuei. Aí eu parei nessa frase, barras de Axis. Juro, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu até me lembro, como todo mundo que ouve pela primeira vez, pensa que é uma barra. Aí eu falei, que é isso? O que é isso? Mas fez assim, ó. Cara, mas é muito engraçado. Louco isso, né? Louco. Porque poderia ter sido com o Theta Healing. Sim, mas foi essa técnica que falou... Do nada. Aí eu falei, que é isso? Cara, eu falei assim, eu quero... Aí ela me explicou, mais ou menos, assim, sim, meio um passado. Ela já fazia? Ela fazia. Eu acho que ela não aplicava. Ela se interessa por um negócio, ela faz, sabe? Sim. Ela vai pelo menos procurar saber o que é, se interar. Ela é uma mulher que morou muitos anos em Nova York. Então, em Nova York, não que seja Nova, grande coisa em Nova York, mas é que é um centro de muitas técnicas do mundo inteiro. Muita gente do mundo inteiro vai para lá, indiano, chinês, japonês, europeu, o próprio americano. Então, é um lugar onde há muita convergência desse mundo holístico, né? Uma cidade muito grande, cosmopolita. E aí, enfim, nesse sentido, ela com esse conhecimento todo dela, ela, não sei se ela não é praticante, ela não aplica barra, eu acho que não. Ela tinha recebido e comentou com você. E conhece, fez curso, enfim, sei lá. Ela é foda. Então, eu nem sei se ela, de repente, ela é CF, nem sei. Mas aí ela me explicou e eu falei, eu quero fazer isso. Paola Canela, Paola querida, Paola Canela foi a minha primeira praticante, facilitadora, que começou a correr em mim. Chamei ela, foi lá pra casa, começou a correr. Né? E como que foi, Celso, a primeira vez que você recebeu? Você achou muito doido? Esquisito. Foi estranho? Foi estranho, eu fiquei meio doidão, assim, me senti inseguro, porque me senti perdendo o controle. Ah. E nessa época, eu tava muito sensível. Sim.
Foi na época que eu estava retomando a minha vida e fazendo vários processos, entre os quais esse da minha, que eram bem fortes, de detox. Você já estava limpo? Estava limpo, né? Já, exato. Mas é um processo de anos, né? Uhum. Ninguém... por isso que eu sou por hoje, sabe? Não importa 10 anos, 15 anos. Então, você continua escolhendo. Sim. E é normal isso, né? Não é que você esteja condenado, você está escolhendo, simplesmente isso. E aí, a minha primeira vez foi meio... Eu me lembro, eu fiquei sem controle, sabe? Fiquei com muito espaço, me senti estranho. Não foi confortável, mas foi em algum lugar, falou assim, isso é bom. Sim. Calma, isso é bom. E eu fiz de novo. Você foi recebendo. E fiz de novo. Aí fiz minha primeira classe. Aí você se interessou, porque você é curioso. Sou curioso, acendo a minha lanterna da curiosidade. Eu falei, quero mais isso aí. E aí, cara, e aí já tava a pandemia, né? Uhum. E aí pra mim também foi uma coisa muito interessante, porque me deu muito suporte, porque as pessoas todas enlouquecidas, e eu sou um cara que capto muitas coisas, não sabia disso. Sim. Daí até Curador, explica, né, a minha dicção, porque assim, não dei conta da minha sensibilidade, né? Então assim, cara, a barra de Axis meio que separava o joio do trigo, tirava o que não era meu, sabe? O que eu pegava dos outros. E me liberava de vários implantes. Você sabe? pensava menos? Pensava menos. Ah, isso é muito bom, né? Pensava menos, exato. Eu ficava menos no futuro catastrófico, então, porque eu sempre tive uma tendência. Tratamento, você acha que é bem interessante ter isso como suporte também? Eu recomendaria demais para quem quer começar, sabe? Quem quer começar, quem já está, quem vai começar, quem ainda... Ou algum familiar que esteja assistindo de repente. Porque né? você começa a abrir para possibilidades. Então, talvez um adicto da ativa receber barras, ele comece, ou ela comece a olhar para a própria situação, com menos, né, julgamento. Sim. Simplesmente perceber. Porque isso barras faz... Não é que barras... Cara, porque a gente fala assim, porque é mágico, e é mágico. Sim. Agora, e a barras, ela desperta a mágica em você. Não é uma varinha de condão que faz a sua vida ser maravilhosa, sabe? Então, não é porque eu confio nisso, acredito no pozinho da cigana que ela sopra em você. Sim. E aí uma coisa acontece. Barras é mais você tira camadas e camadas de espessas que a gente coloca em nós mesmos, que não nos permite ver, nem reconhecer, nem perceber a mágica que existe em nós, a sua capacidade de fazer mágica. Então você começa a se reconhecer, a se ver de verdade. Isso pode ser até assustador no primeiro momento, mas, cara, 5 minutos depois já é ótimo, já é maravilhoso, porque você começa a falar, porra, que porra é essa que eu tô fazendo comigo? Que é isso? Eu preciso disso? Essa consciência, né? Eu preciso disso. Que mais escolhas eu tenho aqui? Sim. E, cara, pra mim foi incrível e eu segui. Sim. Fiz uma classe de barras, depois eu fui fazer a segunda classe de barras com a Flávia Fernandes. E foi? Fui com a Thaisa Campos, em São Paulo. Aí eu fui fazendo umas classes até que eu escolhi fazer uma classe chamada 3 Dias de Corpos, que era em São Paulo, que eu ia muito na intuição, cara, muito na intuição. Com a Cass Thomas, que eu também nunca tinha ouvido falar, mas uma amiga falou bem. Nem sabia o que é essa classe 3 Dias de Nem Corpos, sabia né? direito, a Thaisa tinha falado que era mágica, né? Meu corpinho receber. Quase como assim, meu corpinho receber? Ela falava assim. E aí eu falei, vou lá receber desse tal corpinho aí, vou ver que poeira é essa. Cara, e aí conheci algumas criaturas mágicas, dentre as quais Heloísa Pinatti. Nos conhecemos numa classe. Os corpos se reconheceram, né, na classe. A gente ficou amigo ali. Ficamos amigos. Forever. Cara, e assim, a classe realmente foi incrível. Fiz outra, facilitador. Que eu fui uma das pessoas que incentivou muito esse mocinho aqui
porque ele tem muita coisa para passar realmente e contribuir, né, Celso, com o seu processo criativo. Sem dúvida. Meu, é a sua cara, né, e tá super ativo no Rio de Janeiro, dando as classes de processos corporais, né? Cara, demais, assim, eu sou, assim, apaixonado, gosto de contribuir com, sabe, com pessoas, da gente trocar, eu me alimento dessa troca, acho incrível o que eu aprendo em cada classe que eu dou. Sim, a gente aprende muito. Cara, a última classe que eu dei sobre MTVSS, caraca, Big Five, cara, que pra mim sempre pra gente. A classe também é pra gente, não é só pra vocês, claro, entendeu? Claro. Mas que história incrível, Celso. Muito obrigada, né, por você ter participado, contribuído. Espero que tenha sido contribuição. Se você não conhece, você tem de repente alguém na família, ou você mesmo, vai conhecer, procura um praticante. Total. E eu queria fazer um convite, Vamos posso? lá. No Spotify tem um podcast que eu criei para eu e uma amiga minha chamada Verônica Machado, que também é terapeuta. Tá. E a gente fez um podcast sobre adicção. Que legal. Para ajudar adictos, nativa ou não nativa, conversando com vários terapeutas, médicos, psicólogos, psiquiatra, gente de todas as áreas para falar sobre cada um apresentando as suas ferramentas de apoio a essas pessoas que querem continuar sem usar droga ou álcool e outras substâncias e outros comportamentos e também parar. Então, se chama Conexão Projeto Divino e tá lá no Spotify. Você é muito bem-vindo. Muito obrigada. É isso daí. Gente, e vou ficando por aqui. Quero agradecer muito meu amigo querido. Muito obrigada pelo convite. Não convite não, eu que convidei você. Isso é a única coisa que eu tenho que cortar. Muito obrigada por você ter vindo aqui, né, na minha cidade, participar desse programa incrível. E se inscrevam aqui no canal. Se inscreva nesse canal, que aqui é bom demais.